Olá, amigos! De um bom café e muita negociação. No último episódio foi abordada a batalha multibilionária que o New York Times está travando contra o xodó do Vale do Silício, a OpenAI, e a gigante Microsoft, que semana passada chegou a superar a Apple como a empresa mais valiosa do mercado mundial por um dia apenas. Hoje, vou conectar essa batalha com outra ocorrida há quase 40 anos atrás, narrada pelo professor Robert Nookien, em uma obra especial para a biblioteca de todo consultor em disputas. Vamos entender e aprender com o que a história nos conta e o que podemos esperar dessa batalha épica sobre o uso da propriedade intelectual pela inteligência artificial nesse ano de 2024. Você conhece a obra de Robert Nookien, Negociando com o Diabo? Pois então, em um dos capítulos, o professor narra uma batalha judicial entre as gigantes IBM e Fujitsu na década de 1980, encerrada somente 10 anos após, nos anos 90. O tema em disputa naquele momento era a propriedade intelectual sobre os códigos-fontes de software para mainframes, que são sistemas de computadores interconectados utilizados por bancos e companhias de seguro. Um mercado bilionário. Na época, a legislação aplicável não abrangia uma tecnologia tão recente e o tema ainda não havia portado nos tribunais. A IBM percebeu que a Fujitsu estava vendendo equipamentos compatíveis com a sua tecnologia e, para isso ser viabilizado, a Fujitsu estaria incorporando o código-fonte do sistema operacional da IBM nos seus equipamentos, infringindo a lei da propriedade intelectual. Hoje, o New York Times está alegando que a OpenAI e a Microsoft estão turbinando os seus chatbots com o conteúdo jornalístico protegido pela mesma lei que a IBM sustentava ter sido violada pela Fujitsu 40 anos atrás. O interessante que na época não havia entendimento sobre a aplicação da lei para códigos-fontes e sistemas operacionais. E a mesma situação se repete na batalha entre a empresa jornalística e as grandes da informática. O professor Nookien narra que a IBM e a Fujitsu haviam fechado um acordo no início daquela década. Contudo, a IBM entendeu que a Fujitsu não teria cumprido o acordo, enquanto a Fujitsu dizia ter cumprido integralmente. Ambas empresas estavam irreversivelmente injuriadas uma com a outra e não conseguiam manter diálogo algum, inexistindo qualquer chance de cooperação para buscar um acordo em um caso que não havia precedentes nem legislação clara sobre o tema. Já no caso judicializado pelo New York Times, nenhum dos advogados norte-americanos experts no tema sobre propriedade intelectual tem uma forma clara de ver a situação. A lei norte-americana não proíbe o uso da obra como referência, contudo, não admite cópia literal, o que algumas vezes os chatbots acabam fazendo. O porta-voz da OpenAI informou que a empresa entende que o uso justo, que aqui é denominado fair use pela lei norte-americana, de informações públicas disponibilizadas na internet não infringe a legislação vigente. O que não estão reproduzindo o material em sua integralidade, como alegado pela empresa jornalística. Já, do outro lado, o New York Times, por sua vez, rebate essa alegação de uso justo, pois a demandada está obtendo uma vantagem sem efetuar qualquer contraprestação por isso. A manifestação da empresa de tecnologia confessa a utilização da matéria do Times, porém, cada um tem o seu ponto de vista. E, nesse caso, o certo é que os diálogos se extinguiram. Nenhuma das partes está apta e interessada em conversas construtivas. Todos estão desapontados. Encerraram as possibilidades de um ganha-ganha, pelo menos no momento. Já, lá no passado, o caso da IBM e da Fujitsu deixou uma grande lição. No final do dia, o interesse das grandes corporações é lucro. As emoções são para as pessoas que dirigem as empresas. As empresas existem para gerar riqueza aos seus acionistas, e não emoções aos próprios.
Então, naquela situação, o caso foi resolvido e a Fujitsu acabou pagando um montante fixo pelo uso do sistema operacional, sendo estabelecidos os limites e a forma do uso, bem como penalidades para descumprimento das obrigações assumidas. O fato curioso, que merece um comentário: inicialmente a disputa foi distribuída para uma corte de arbitragem, da qual o professor Nukin fez parte como árbitro indicado pela Fujitsu. No meio dos diálogos, depois de várias audiências e encontros, no intervalo de uma sessão no Japão, o advogado da IBM, Tom Barr, se volta para Nukin, que estava exclamando sobre as dificuldades legais do caso, e diz: "Por que você e o Jack não colocam suas ideias em funcionamento e solucionam esse caso?" Estamos vendo aí um advogado buscando um mediador, avaliador, para ajudar a solucionar o caso. Nukin responde, perguntando se ele estaria disposto a participar de um processo de mediação, e a resposta foi imediata e direta, dizendo que a IBM estaria no jogo. A Fujitsu foi informada do interesse da IBM e confirmou o seu também. Porém, não queria sentar com os representantes da IBM na mesma sala. O procedimento seria em sessões privadas somente. Veja-se aí o respeito às diferenças culturais das partes. Ao final, o autor de Negociando com o Diabo traz algumas considerações sobre a vantagem do processo MAD-ARB, mediação e arbitragem, um modelo misto que foi adequado para todos no caso. Pois, naquela altura, muito das provas já haviam sido colocadas nas mesas durante as etapas do processo de arbitragem. Essa situação colocou todos em um primeiro consenso: o ajuste para a mediação, após longos anos de conflito. Porém, a lição mais importante que o professor, diretor do programa de negociação da Faculdade de Direito de Harvard, trouxe em Negociando com o Diabo é o fato dos advogados das partes estarem preparados para liderar seus clientes pelos modelos de resolução de disputas, negociação, mediação e arbitragem. Casos pretéritos e emblemáticos trazem muitas lições. Devemos aprender com eles, e a nossa sorte é que estão disponíveis para aprendizado. E assim, podemos nos preparar mais e melhor. E lembro que está acontecendo agora mesmo. Me parece que mais cedo ou mais tarde a OpenAI e o New York Times vão sentar na mesa e conversar. Pois, sem conversa, não haverá resultado satisfatório e seguro para nenhum dos envolvidos. Sem falar do tempo e do custo que esse conflito vai consumir de todos. Então, amigos, muito preparo, mente aberta. Conflito onde as diferenças crescem são para serem resolvidos. A judicialização de questões cujas decisões nunca satisfarão as partes não é o melhor movimento. Vamos nos preparar para entregar mais e melhor. E por aqui, encerramos outro episódio. Se você gostou do tema, deixe seu apoio ao nosso trabalho curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal também. E ainda, se não quiser perder os próximos episódios, marque o sino ali do lado para receber as notificações. Até a próxima!